I'm Chris Burns and welcome. Bem-vindos ao The Network, segue-se uma conversa acesa em debate neste programa. A Europa parece ter-se encaminhado para um outono quente e para um inverno de descontentamento. Os sindicatos franceses e polacos organizaram protestos contra a austeridade, depois de ações semelhantes na Alemanha e na Grécia. O desemprego na zona euro em vários países continua acima dos 12%, mais de 50% entre os jovens. É uma bomba relógio social. Os governos são pressionados a resolver a questão e apertados pelas regras orçamentais. Enquanto isso, Bruxelas exige reformas dolorosas, tal como a liberalização do mercado de trabalho. O déficit orçamental de França corresponde a 4% do PIB, tendo o rating do país baixado de AAA. Juntamente com a Grécia, Espanha, Portugal e Itália, França luta para seguir as reformas prometidas. Quem vai ter de ceder e qual o impacto que isso vai ter no euro? Nesta edição do The Network, temos aqui no Parlamento Europeu, em Bruxelas, Pervenche Berès, Presidente da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais e membro dos Socialistas e Democratas, OSD. Também aqui Phil Bennion, da Comissão do Emprego e Assuntos Sociais e membro da Aliança dos Democratas e Liberais, ou ALDE. E em Frankfurt, Carsten Bresky, economista sénior para o ING belga. Agora, uma pergunta para todos, começando por Pervenche. Quão perigosa é esta taxa de desemprego de 12% na zona euro e de mais de 50% entre os jovens em alguns países? Quanto pode estabilizar os governos e provocar agitação? Pode destabilizar qualquer situação a nível europeu e está na altura de perceber que, enquanto este problema não for resolvido, a crise não vai acabar. Tem razão. Mas quanto pode destabilizar os governos? O que acha? Acho que o verdadeiro perigo é se estes jovens ainda estiverem desempregados daqui a 5 ou 10 anos e se começar a ter zonas na Europa com desemprego intergeracional. É muito difícil sair disso. Quais os governos que podem ser desestabilizados em primeiro lugar? Claramente o espanhol e o grego, porque acredito que esta instabilidade e a alta taxa de desemprego poderiam dar origem a movimentos nacionalistas e populistas, o que podia significar que estes países teriam de dizer não ou adeus à Europa. Como é que isto vai influenciar as eleições a nível nacional e no Parlamento Europeu no próximo ano? É por isso que no Parlamento Europeu estamos mobilizados a garantir que esta iniciativa para o emprego dos jovens significa algo, para ajudar as pessoas a perceber que a questão do desemprego é agora tratada como uma prioridade. Um dos seus colegas do SD, o Martin Schulz, presidente do Parlamento Europeu, criticou a Comissão Europeia por não combater o desemprego jovem. O que devia ter feito a Comissão? Concorda com ele, Phil? Mesmo que não seja do mesmo partido? Temos um orçamento pequeno na UE. Acho que os Estados-membros têm de resolver a questão e a chave deve ser a empregabilidade. Empregabilidade e mercados de trabalho flexíveis vão nos fazer sair disto a longo prazo. Pensa o mesmo, Carsten? Concordo, e podíamos pensar a nível europeu e haver investimento em empregos para jovens, excluindo-os das regras fiscais. É preciso pensar de forma inovadora, porque é necessário dar esperança a esta nova geração, porque senão vai virar costas à Europa. Isso é interessante, vindo de si, enquanto analista de negócios, dizer que o emprego jovem deve ser subsidiado. Mas será sustentável a longo prazo, Pervenche? Creio que, para além do que foi proposto, a questão da união bancária é um ponto crítico, se formos consistentes no combate ao desemprego. Porquê? Porque o que é preciso é a estratégia de investimento no privado e o lado público pode ser iniciado novamente. É preciso a confiança da união bancária. A união bancária é um aspecto importante. De que forma está ligada ao emprego, Phil? Acho que é importante, porque se a zona euro não for uma área monetária adequada e se os bancos centrais nacionais podem minar os esforços do BCE, acho que vai continuar a haver um problema com os déficits e em mantê-los sob controle. Durão Barroso falou do dinheiro quando fez o discurso do Estado da União, dizendo que foi muito importante. Isso está ligado ao emprego, Carsten?
Concordo com o Phil, é muito importante ter os fundamentos corretos para a União Monetária. Tenho algumas dúvidas se ajudaria no emprego a curto prazo, porque só teríamos uma união bancária em pleno no final do próximo ano ou em 2015. É demasiado tarde para estabelecer uma base para um maior crescimento do emprego. E sobre estes contratos temporários que os jovens se queixam? Estão presos num ciclo de contratos temporários. Deve haver mais rigor ou é essa a flexibilidade que os empregadores precisam para contratar, Perronche? É preciso alguma flexibilidade, mas se isso provocar o dumping social, vamos matar os princípios básicos para a nossa competitividade. Phil, falou comigo sobre uma história de sucesso, já que foi capaz de diminuir o desemprego no Reino Unido para cerca de 7%. É o sonho de muitos países aqui no continente. Deve haver mais flexibilidade. Esses contratos temporários serão mais positivos do que negativos? Sim, são um aspecto positivo e traduzem flexibilidade de várias formas. O que temos visto no Reino Unido tem sido lamentável. Já vimos o valor dos salários cair em termos reais desde 2008, mas isso significou que mantivemos a nossa mão de obra. E o que dizer dessa flexibilidade no que toca às semanas de trabalho? Deve a França desfazer-se da semana de trabalho de 35 horas de uma vez por todas? Não precisamos de semanas de trabalho mais longas. Precisamos de mais flexibilidade. De ter consciência que podemos reduzir os riscos com os contratos de trabalho temporários, mas o ponto-chave para a criação de mais postos de trabalho é a flexibilidade. Em termos de horas de trabalho nos contratos, é a única forma de colocar as pessoas de volta ao trabalho. Isso certamente diz respeito ao seu governo. O que acha? Acho que este é o caminho errado a seguir, mas refere-se a esta ideia de que o custo do trabalho é o principal indicador da competitividade. Creio que há outros elementos que devem ser avaliados, que ultrapassam o que se está a abordar. E a idade da reforma deve ser aumentada? Estamos a caminhar nessa direção. Movemos-nos gradualmente até aos 68, com pessoas a viver mais tempo e com mais de 60 anos ainda a querer trabalhar. Esse aspecto tem de fazer parte do processo. Isso vai reduzir o custo social, mas o que é que acontece com as reformas? Se as pessoas se reformam mais tarde, isso não vai impedir a abertura de novos postos de trabalho? O que acha, Carsten? Temos de encarar a realidade, que os sistemas sociais na Europa estão sob enorme pressão. Somos confrontados com envelhecimento, com fundos públicos que estão sob pressão. Algo tem de ceder e temos de aumentar a idade da reforma. Outra questão é se podemos sustentar os níveis das pensões. O que pensa sobre a idade da reforma? Creio que a melhor maneira de resolver todas estas questões é criar mais emprego. Precisamos de nos concentrar na certeza de que podemos recuperar uma estratégia de investimento. E esta estratégia vai potenciar a criação de emprego. Uma última pergunta para o Phil. Acredita que estas políticas de austeridade impostas a países como Portugal, Itália, Grécia e Espanha são muito duras? Estarão a matar a recuperação? É preciso que sejam faseadas. No Reino Unido, por exemplo, ainda temos um déficit entre os 5,5% e os 6%, mas que começou em 2010 com cerca de 13%. Há que haver uma trajetória. O objetivo é equilibrar as contas até 2018. A trajetória tem que ser razoável e alcançável. Caso contrário, as taxas de juros vão ser mais elevadas. De forma breve, Carsten, na sua opinião, estamos a matar a recuperação com a austeridade? Não, acho que a austeridade vem juntamente com as reformas estruturais. Já vimos que a trajetória foi ampliada e estendida. Esta mistura de medidas de austeridade, receber recursos públicos de forma sustentável e, ao mesmo tempo, com reformas estruturais para voltar ao crescimento. É a única forma de avançar e vemos progressos nos países do sul da Europa. Obrigado. Quero agradecer aos nossos convidados. Phil Bennion and Carsten Jeske. Até à próxima em The Network. Thanks for connecting with The Network.